Rodrigo Garro, Breno Bidon e Igor Coronado. Não numa ponta de um losango como eu imaginei inicialmente, mas aberto pelo lado direito, exatamente na vaga do Romero. Wesley pela esquerda, que fez mais um grande jogo. Como está evoluindo o Wesley, como tá ganhando outro tamanho de jogador o Wesley. Ele tá com muita ousadia, ele tá com muita confiança para partir para cima dos adversários, para fazer um contra um, para fazer jogadas. E realmente tá fazendo a diferença, né? Tá fazendo a diferença, tanto que o gol do Yuri Alberto, né? O segundo gol do jogo é de uma jogada do Wesley pelo lado esquerdo, né? Quem vai à linha de fundo, e aí ele tá aumentando o repertório, né? Porque o Wesley, normalmente ele ameaçava ir para a linha de fundo, cortava para dentro e ou chutava ou cruzava, mas dificilmente ele ia na profundidade e fazia o cruzamento. Provavelmente orientação, treinamento, e ele vem evoluindo a cada dia, esse menino que dificilmente não vai sair na metade do ano, né? Mas a gente espera que ele continue aí pelo menos até o final da temporada, porque vai desconfigurar o ataque do Corinthians se hoje o Wesley sair. É titular absoluto, é impressionante como tá bem. O Yuri Alberto na centroavância e, como eu disse, o Coronado pelo lado direito. Eu imaginei até que o Coronado estava um pouco deslocado no começo do jogo, que eu pensei assim, poxa vida, por que o Coronado tá ali pelo lado direito do campo? Pô, o cara é um meia, né? Deixa ele circular mais. E aí eu comecei a perceber que ele estava fazendo isso. Ele participava de triangulações, especialmente quando o Fagner subia, e já tocando na bola e construindo jogadas ali pelo lado direito. E o Garro, que é um cara que volta um pouco mais, muita gente até critica ele, reclama que ele volta muito, né? Que o Garro joga muito atrás, mas isso é função dele também, ou pelo menos característica. O Garro gosta disso, ele gosta de ter a bola no pé, ele gosta de buscar o jogo. E quando ele faz isso, o Bidon sobe. E hoje ele tinha o Coronado ainda. Então o jogo do Garro, na minha opinião, potencializou. Eu já falei sobre isso, eu não sou daqueles que acham que o Garro precisa do gol, precisa da assistência, porque ele está, como muitos, né, vivendo daquele gol contra o Palmeiras no derby. Não, para mim o Garro sempre esteve jogando bem, num nível muito interessante, por conta dessa característica de intensidade, de se envolver com o jogo, de buscar carimbar todas as bolas, de tentar participar do jogo de uma forma muito ativa. E com o Coronado facilitou ainda mais, porque muitas vezes eles trocaram de posição, o Coronado caiu mais por dentro, o Garro abriu mais um pouco, eles se alternaram na armação do jogo, com características totalmente diferentes, mas eles se complementaram. O Garro, um cara que, como eu disse, intensidade buscando o jogo, mais dinamismo, e o Coronado não foi também um cara posicionado, um cara mais parado, dando tapa na bola, meio que com a mão na cintura. Não foi esse cara não, mas ele ocupou uma faixa central um pouco mais restrita. E aí, quando ele teve liberdade, ele também foi ocupando aos pouquinhos o seu espaço. Foi assim, ele começando como titular, jogador que estava tendo uma dificuldade de ter sequência, já falamos sobre isso, ele sofreu adaptações vindo para o futebol brasileiro, vindo de um outro cenário inclusive, então ele precisava ter uma sequência, e acho que pode ter essa sequência a partir de agora, porque ele 100% fisicamente pode fazer jogos como esse que ele fez nessa noite na Neoquímica Arena. E o gol que ele faz apenas premia a sua atuação, né? Num passe maravilhoso do Breno Bidon. Aliás, o Breno Bidon é impressionante, cara. Eu cada vez que vejo esse menino jogar, fico encantado com a maturidade dele, né? Com a desenvoltura dele. E pode parecer até um passe meio bobo, né? Só porque ele virou a cara pro lado e deu um passe. Não, cara. Ele clareia um espaço, ele deixa o Coronado numa condição muito favorável. E claro, né, que o Coronado ainda tem o mérito de deixar 3, 4, 5 jogadores caídos no gramado para poder fazer o gol. Um golaço antológico, maravilhoso. Gol de quem tem muita qualidade, porque ele percebe, ele tá com a bola dominada, ele vai em direção à área, ele é um meia, ele mesmo falou, ele não tem o gol, né? Ele não se preocupa com o gol. Mas, cara, quando a jogada se ofereceu, ele foi indo e você vê que ele estica a perna e dá um último toque para tirar o jogador, cara, e ele vai derrubando 1 a 1 até chegar na frente do goleiro e fazer um gol com muita categoria, né? Só tirou do goleiro e colocou no cantinho. É um jogador que a gente sabe da capacidade técnica que ele tem. Faltava apenas a condição física. Tomara que ele tenha sequência aí, porque olha, esse time encontrado pelo Antônio, ele tende a encaixar muito mais. E olha que num primeiro jogo mostrou todo esse entrosamento, pô,
pelo amor de Deus. O Coronado tem uma capacidade, além de tudo isso que eu já falei, de se desmarcar muito fácil, né? Então, muitas vezes o jogo estava congestionado, o Racing começou o jogo de uma forma muito física, batendo inclusive, e ele tem uma capacidade de se desmarcar impressionante. Muitas vezes o Bidon pegava a bola ou o Garro, daqui a pouco, num movimento, ele estava livre, dentro de um espaço, e aí ele recebia essa bola. Quando ele recebia essa bola, ele fazia o time jogar. Ele comandou as ações do meio para frente, com muita qualidade, ele deu um passe de 3 dedos no final do jogo, achando o Wesley pela esquerda. Ele fez uma inversão de jogo no primeiro tempo, daqui para o Wesley também, lá para o outro lado, buscando o Wesley a todo instante, né? Você vê em inversões, em leitura de jogo. O jogador de outra turma, ele é diferente, ele só precisa estar bem fisicamente. E por conta do nosso futebol, do nosso calendário, ele demorou um pouquinho. Acho que agora a tendência é seguir. Claro que a gente tem muita coisa para falar daqui para frente em termos de elenco, porque do 1 ao 11 me parece que um time muito bacana, que pode bater de frente com gente grande, inclusive, com um time grande. Mas quando você vai para o banco de reservas, claro que faltam opções. No segundo tempo ele testou o Mosquito pela direita, abriu o Romero pela esquerda, aí colocou o Paulinho para se despedir, uma despedida emocionante, né? Quando sai o Fagner lesionado, a faixa de capitão vai para o Carlos Miguel. Quando o Paulinho entra, o Carlos Miguel sai da sua meta e vai lá entregar a faixa de capitão para o Paulinho. Um eterno capitão, né? Um camisa 8 histórico, uma camisa tão emblemática na história do clube. E o Paulinho é um desses gigantes, um cara que conquistou os maiores títulos sendo protagonista e que tem uma carreira brilhante, né? Em Barcelona, seleção brasileira, Tottenham, na Inglaterra e especialmente no Corinthians, por tudo que ele fez dentro e fora de campo, pela sua liderança, capacidade técnica. Ciclos se encerram, né? A gente vai acompanhar a entrevista coletiva dele nessa quarta, mas foi um gigante ovacionado pela torcida que reconheceu a história do Paulinho por tudo que ele já fez por esse clube. E aí o Paulinho entra no lugar do Bidon, o Garro joga mais atrás e o Paulinho um pouco mais à frente, até pela sua condição física, né, de chegar um pouco mais próximo da área, tentar fazer um gol, quem sabe. E o Pedro Raul também entra na parte final, esse não tá vivendo uma boa fase, diferentemente do Yuri Alberto, né, que eu falei que fez o segundo gol, tem muita gente que acha que foi contra, eu acho que ele antecipou e tocou na bola, 13º gol dele na temporada, que fase, hein, do Yuri Alberto. Perdeu um gol também, né, no primeiro tempo, ele vai tentar driblar o goleiro vai bem. E o primeiro gol foi do Rodrigo Garro, né? Estou invertendo um pouco aqui a lógica, mas falando de individualmente, coletivamente do time, do jogo, o Garro estava precisando desse gol, né? Tava falando sobre a atuação dele e que gol maravilhoso, né? Um gol numa cobrança de falta que é difícil de ser feita, né? No ângulo oposto, com muita qualidade, tirando de todo mundo. Que bom, para dar mais confiança e até para carimbar o que o Camisa 10 vem fazendo, não só com gols e assistências, mas também ditando o ritmo ali no meio campo, nessa parceria com o Breno Bidon, que está espetacular. Também precisamos falar de Carlos Miguel, que, olha, teve uma bola que ele até ofereceu ao adversário e mesmo assim ele foi muito bem, porque o cara chega na frente dele e ele teve um reflexo absurdo. Mas mesmo assim, o Racing, ele teve dificuldades e até que quis se assanhar um pouquinho e tal, mas muito mais por espaços cedidos pelo Corinthians do que qualquer outra coisa. E mesmo assim, quando a bola chegou, lá estava Carlos Miguel. E esse é o detalhe. É mais um jogo passando em branco, é mais um jogo em que ele é decisivo na meta, é mais um jogo em que quando a bola chega ele resolve, e não com defesas simples não. São defesas difíceis, algumas a queima-roupa, embaixo, com reflexo. Que goleiro, ele tem reposição, ele tem envergadura, ele tem elasticidade, ele tem reflexo, cara, apesar dos 2 metros de altura, ele pega algumas bolas assim com muita rapidez. Então, Carlos Miguel cada vez se afirmando mais ali na defesa. O Kaká também como zagueiro. O Félix Torres deu uma titubeada uma hora ou outra. O Hugo crescendo. O Fagner saiu, entrou o Mateuzinho. Ranielli carrega o piano como ninguém. E o restante do time eu já falei. Foi uma noite feliz do Antônio, muito feliz. O Antônio encontrou a escalação, encontrou um jeito de jogar. E o grande lamento é que não dá para jogar com todo mundo 90 minutos, todos os jogos, quarta e domingo. Ele vai precisar mexer. E quando ele precisar mexer, é aí que a diretoria vai ter que entrar para fortalecer o elenco na janela do meio do ano. Porque time, me parece que há. Faltam opções, alternativas. E com isso o Timão está classificado para as oitavas da Sul-Americana, uma competição que dá muito para ganhar. Eu sei que tem gente boa, não sei se o Inter vai classificar, mas tem o Boca Juniors, o Fortaleza, o Atlético Paranaense, vai afunilar, vai dificultar, o nível vai aumentar. Falta uma regularidade maior, falta uma sequência de grandes jogos, tem que melhorar no brasileiro,
Tudo isso é verdade, mas o jogo de hoje apontou ótimas notícias, especialmente com esse time ideal encontrado.